torcedores, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo do Torcedor, um programa elaborado pelo Juizado Torcedor de Porto Alegre e voltado para os frequentadores dos estádios de futebol e para os amantes desse esporte no geral. O convidado de hoje é o coordenador do Juizado do Torcedor do Rio Grande do Sul, o Dr. Luiz Antônio de Abreu Johnson, que compartilhará um pouquinho conosco sobre a sua experiência no Poder Judiciário e sobre as suas opiniões sobre os diversos fenômenos envolvidos na atmosfera dos estádios de futebol. Boa tarde, doutor. É uma satisfação tê-lo aqui hoje. Boa tarde, Luísa. Para mim é uma satisfação enorme participar desta série, né, que o Juizado do Torcedor e grandes eventos está promovendo no Rio Grande do Sul, né, com um objetivo cada vez maior de esclarecimentos à sociedade, que é o nosso fim, né, aquele que nós devemos atingir. Doutor, para apresentá-lo ao nosso telespectador, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a sua trajetória na magistratura? Bom, eu considero, né, um grande período de poder judiciário, e por isso que eu digo, eu estou com 43 anos de poder judiciário, há 17 anos magistrado. Por concurso público, evidentemente, ingressei na magistratura e a primeira comarca Encruzilhada do Sul, e Encruzilhada do Sul já tive um grande envolvimento comunitário, que é uma característica que eu prossigo, é uma linha de atuação que eu considero muito importante do magistrado, dentro das suas funções, além da função da prestação jurisdicional propriamente dita, o julgamento técnico de processos, eu considero a participação do juiz no meio social muito importante. De Encruzilhada do Sul, eu me classifiquei na comarca de Santa Vitória do Palmar, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, uma rápida passagem, porque logo em seguida fui promovido à entrância intermediária. São Luís Gonzaga foi a minha primeira comarca de entrância intermediária, onde também desenvolvi alguns projetos que marcam a minha passagem por São Luís Gonzaga. Um deles voltado à área da infância e juventude, lá eu era titular, eu tinha competência da infância e juventude, e deixamos lá um centro de cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, a socioeducação para os adolescentes em conflito com a lei. É um espaço, hoje ele funciona numa escola, já funcionava numa escola desativada do município, onde o adolescente ele ingressa para cumprir seja a prestação de serviços à comunidade, como a liberdade assistida, e ele tem oficinas de informática, ele tem várias atividades que ele desenvolve nesse ambiente voltado especialmente à socialização, né? Porque eu não falo em ressocialização do adolescente em conflito com a lei. Além disso, o tratamento adequado em nível psiquiátrico, psicológico, né, com vários enfoques. Esse foi um trabalho muito interessante. Depois de 3 anos em São Luís Gonzaga, me removi para a comarca de Lajeado, e em Lajeado eu jurisdicionei por 11 anos como titular da Vara de Família e Sucessões e o Juizado da Infância e Juventude, mas também por 10 anos juiz diretor do foro. Fui protagonista, né, e o juiz até outubro do ano passado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, o CEJUSC, né, onde se desenvolvem os processos com técnicas de mediação, se busca a resolução dos conflitos através
de técnicas de mediação baseadas fundamentalmente num diálogo construtivo e uma experiência muito grande de introdução da justiça restaurativa na infância e juventude, principalmente para o tratamento, tá? E aí volto também à minha experiência de São Luís Gonzaga e acrescentando ao adolescente em conflito com a lei a justiça restaurativa, não só daquele adolescente que já é aplicada a medida socioeducativa no processo de apuração de ato infracional, mas também durante o processo, né, se busca a, 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 a reconstrução do diálogo entre o adolescente, entre a vítima, entre a comunidade que cerca a vítima e o adolescente, enfim, tudo num ambiente bem apropriado e com técnicas próprias de justiça restaurativa. A minha passagem por Lajeado, e já respondendo uma das perguntas que sei que está preparada e o desenvolvimento, por muito tempo, eu fui substituto da segunda vara criminal de Lajeado. E lá, desde os primeiros contatos com a comunidade, eu, não só com a comunidade, mas com a jurisdição do Vale do Taquari, com os colegas do Vale do Taquari, que ele tem várias comarcas, nós tínhamos um grave problema da ausência de um estabelecimento penal feminino. E por isso começamos a tensionar no meio social a construção de um presídio feminino. E a nossa concepção sobre presídio feminino, e ele está agora há 2 meses de completar 6 anos, né, foram plenamente atingidas. Além da construção comunitária, porque ele foi construído pela comunidade, né, com uma associação uma junção de verbas, um somatório de verbas das penas alternativas do Poder Judiciário, alguns recursos do município e doações da comunidade. Mas ele foi construído, tá? Desde o mestre de obras, desde o mestre de obras, desde o construtor, que era dono de uma das grandes construtoras de Lajeado, pedreiros e mão de obra prisional. Ele efetivamente foi construído pela comunidade. E dentro de um padrão em que o foco não poderia ser outro, se busca a ressocialização da mulher. E ele é um presídio que, quando os nossos espectadores quiserem olhar, basta botar no Google presídio feminino de Lajeado, vão ver já na face dele, né, que parece mais uma escola. E lá dentro ele tem todos os equipamentos. Uma das maiores satisfações e orgulho pessoal foi de que a oficina de trabalho desse presídio feminino, lá no início da pandemia, no ano passado, ela se tornou, quando nós começamos a usar máscara, ela se tornou uma fábrica de máscaras. Elas dominaram a técnica através de... Eu estava lá, né? Nós trouxemos pessoas que ensinaram e conseguimos a doação de material próprio, e elas produziram máscaras para, para todos os atores do sistema de segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil, o sistema a Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, né? E isto foi, aquela experiência lá, foi replicando em várias casas prisionais do Rio Grande do Sul.
Então, foi uma experiência bastante interessante. Esta construção é a única no Brasil comunitária. A comunidade, ela ocupou um espaço público, construiu uma obra e doou ela ao estado do Rio Grande do Sul. Hoje ele é, evidentemente, administrado pela Superintendência dos Serviços Públicos e pela Secretaria de Administração Penitenciária, mas ela ainda tem, né? Ela ainda tem um envolvimento da comunidade através do Conselho da Comunidade e da Associação Lajadense Pró Segurança Pública. E é muito importante a presença do juiz, não como aquele que realizou a obra, mas que trouxe os esclarecimentos à sociedade da importância de uma unidade prisional ressocializadora para a segurança pública. Tá? Isto é muito importante. Esse presídio ele tem algumas peculiaridades, alguns aspectos que eu gosto de destacar. O número de atos de indisciplina, porque ele tem uma escola, o Estado, isto sim, o Estado implantou, uma escola, né, regular, não é um núcleo, né, é uma escola, né, que ela tem um nome, que é a Escola da Liberdade. Trabalham 3 professores, uma coordenadora pedagógica e um diretor dessa escola. Ela é uma escola que tem uma proposta pedagógica diferenciada, e de lá já teve grandes resultados, inclusive com apenadas que cumpriram pena no presídio, foram aprovadas em Enem, né? Então, temos resultados bem positivos. É um presídio em que drogas não entrou, aparelhos celulares não entraram, e atos de indisciplina dentro da unidade prisional foram muito poucos. Até a minha saída de lá, eram processos administrativos disciplinares de dentro do presídio, eram 2 em 5 anos. Se chega dentro do presídio, se entra dentro do presídio, se pensa que é uma escola e não uma unidade prisional. A dignidade no cumprimento da pena. Este sempre foi o nosso lema. E, por último, a minha promoção, a entrância final, em outubro do ano passado, né? E o convite da Corregedora Geral para integrar os quadros da Corregedoria, e dentro das matérias que me coube na Corregedoria, com muito orgulho, né? A matéria do juizado do torcedor e dos grandes eventos. Eu não me considero um coordenador, né? Nós temos um trabalho desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, né? E pioneiro no Brasil, dentre tantos trabalhos do Poder Judiciário, né? Eu não me considero um coordenador. Eu estou aprendendo a cada dia as experiências do juizado do torcedor, e, lamentavelmente, eu aportei na corregedoria, e sendo o juiz corregedor desta matéria, eu aportei no meio da pandemia e sem a presença do torcedor nos estádios. Mas, de qualquer sorte, né, por esforço e por essa grande interlocução desenvolvida por todos que já passaram pelo juizado do torcedor, desde o hoje desembargador Roberto Carvalho Fraga, Dr. Xavier, Dr. Marco Aurélio Xavier, que já estão à testa, já são conhecidos das torcidas do Rio Grande do Sul, né? Como 2 grandes magistrados que jurisdicionaram, e que o Dr. Xavier continua à testa de um dos juizados, do torcedor, né? A doutora Jane Vidal também é outra magistrada que há de se recordar também como uma das pioneiras, né? Então, eu ingresso numa estrutura, né, pronta, e que, mesmo em tempos de pandemia
E sem a torcida propriamente dita dentro dos estádios, tendo em vista as vedações impostas por toda a normatividade, né, no que diz respeito à segurança sanitária, o juizado do torcedor também não deixou de atuar, né, atuando no sistema virtual e nessa grande interlocução liderada pelo Dr. Xavier com os órgãos de segurança pública, especialmente, né, com Brigada Militar, com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil, né? Não deixou de dar os encaminhamentos, né, que a lei prevê aos casos que surgiram, porque a competência do juizado do torcedor, ela não é só dentro do estádio, mas também ela, havendo relação, ela pode abranger fatos que ocorrem fora do estádio. E esperamos que agora, né, com, a, com essa com o efeito da vacina que se espera, né, tenhamos torcidas nos estádios, né, já há movimentos nesse sentido. Vamos aguardar o posicionamento das autoridades administrativas competentes, né? Mas é bom sempre destacar esse grande trabalho, essa grande construção que foi feita aqui no Rio Grande do Sul, que se destacou muito na Copa do Mundo de 2014 e que consolidou o juizado do torcedor no Rio Grande do Sul, né, dando visibilidade de forma muito afirmativa nos meios de comunicação social, em todos os segmentos onde os magistrados, e especialmente o Dr. Marco Aurélio Xavier, estiveram durante esta década, né? Porque é mais de uma década, né, de atuação do juizado do torcedor. Doutor, e baseado nesse seu relato, na sua experiência que o senhor contou aqui, é notável que o senhor tem uma visão muito humanizada do direito. O senhor já trabalhou com diversos métodos alternativos de resolução de conflito, mediação, a justiça restaurativa, falou muito sobre a reinserção das mulheres no presídio que o senhor ajudou a estruturar. Eu gostaria de saber, como coordenador do Juizados do Torcedor, como o senhor acredita que essa visão mais humanizada e esses métodos possam ser inseridos, de fato, no juizado e na resolução de conflitos no ambiente dos estádios? Eu acho muito importante, principalmente, o todos esses métodos chamados, todos eles métodos consensuais de resolução de conflitos, muito importante. Por quê? Porque é consabido, isso universalmente, que uma sentença judicial impositiva, ela não produz todos os efeitos de restaurar ou de reconstruir aquele ambiente que foi rompido pelo dano. Então, a justiça restaurativa, com todo esse enfoque restaurativo, baseado no diálogo, baseado na construção, né? E isso não se dá apenas num primeiro momento, numa primeira sessão de um procedimento restaurativo, de um enfoque restaurativo, mas se dá através de mais e com técnicos próprios, porque isso nada pode ser feito de improviso e de forma amadorística, né? A justiça restaurativa hoje ela é baseada em princípios, né? Ela tem procedimentos próprios e tem pessoal, nós temos no Poder Judiciário o pessoal capacitado, né? Com recursos humanos capacitados para buscarem ali, né, não digo uma transformação, mas uma resolução de conflitos. E a introdução dessas técnicas
no meio das torcidas, em meio do juizado, do torcedor, eu acho de fundamental importância, porque muitas vezes apenas, né, e se sabe que apenas a sanção criminal ela não resolve. Eu não digo, e eu deixo bem claro, né, até porque ao longo da minha carreira como magistrado, já se vão 17 anos, eu sempre fui um juiz criminal com uma posição, digamos que clássica, tradicional. Né? Eu sou contra o abolicionismo penal. Né? Eu acho que a justiça restaurativa é algo que se agrega ao cumprimento de uma sanção criminal. Né? Ela se agrega no sentido de reconstruir, né, aquelas relações que são quebradas em vários crimes, né, que são cometidos dentro do estádio ou fora do estádio, principalmente no que diz respeito à violência inata à nossa sociedade, que ela transborda muito dentro de um estádio de futebol. Doutor, e com relação, então, à violência nos estádios, o senhor já atuou em algum caso dessa espécie ou em algum que tivesse origem na rivalidade das torcidas, por exemplo? Eu atuei num episódio num processo de lesões corporais graves, né? Isso na justiça comum, né? Numa das comarcas pelas quais passei, eu atuei num processo em que no campeonato estadual, e era o campeonato estadual da Federação Gaúcha de Futebol de Salão, em que ao final da competição, uma das equipes, inconformadas com o resultado, elas agrediram o árbitro e a equipe de arbitragem, né? E causaram lesões corporais de natureza grave. Foi um fato muito deprimente, uma situação muito. Foi um processo em que, olha, tudo aquilo que não se pode admitir, né? Principalmente numa competição, não se admite em competição nenhuma. O esporte é um lazer e deve ser tratado como lazer. Tá? Então, esta violência, a minha experiência de ter instruído e julgado aquele processo, porque as penas ali foram penas proporcionais ao delito, como toda pena deve ser, a prática do delito, mas todo aquele ambiente, as fotos, né? Na época não tinham muitas filmagens, mas todas as fotografias e as próprias lesões causadas a quem estava exercendo a profissão, né? Porque o árbitro, ainda que não regulamentado como tal ainda, né, mas já há vários projetos no Congresso Nacional, o árbitro está ali exercendo a sua atividade e deve ser respeitado como tal. Então, eu atuei nesse processo, foi um processo que me marca até hoje, né, de uma competição oficial em que, principalmente o árbitro, naquela época não se usavam dois árbitros no futebol de salão, né, ele restou bastante lesionado, teve lesões, e eu acho que ele teve sequelas dessas lesões, salvo engano, isso já faz bastante tempo, né? Mas me lembro bem dessa partida. E a violência ela deve ser cada vez mais abolida dos estádios, né? E aí é o grande papel do juizado, que eu considero, que o doutor Xavier vem fazendo com muita propriedade, né? Esclarecendo a legislação, esclarecendo as punições, mas mais do que isto, né? Desestimulando os atos de violência dentro dos estádios. Nós precisamos, né? E a violência, ela não digamos que, uma característica do torcedor brasileiro. Né? A violência, ela se verifica em nível mundial. Tá? Nós já tivemos países de ponta no mundo com torcidas
extremamente violentas, né? E que foram banidas dos estádios, com as medidas mais enérgicas e duras possíveis. Há que se recordar dos hooligans na Inglaterra, né? Foi uma das torcidas mais violentas, né, no mundo em todos os tempos, assim como os Barra Bravas na Argentina. Enfim, a violência não é um apanágio do futebol brasileiro. Ela está presente em todos os estádios e ela pode recrudescer a qualquer momento. Certo. E com relação ainda a esse assunto dos estádios, como o senhor avalia a perspectiva muito próxima, por sinal, de retorno dos torcedores a esse ambiente? O senhor tem algum recado especial ao torcedor que está prestes a retornar? Olha, eu espero, né, e tenho o otimismo, né, que logo em seguida nós tenhamos torcedor nos estádios. Evidentemente que, assim como as experiências internacionais que estão se realizando, a presença não vai ser ainda da capacidade total do estádio, né? Ela vai começar com 10%, 20%, de acordo com o arrefecimento da pandemia. Tá? Hoje já nós temos nos estádios da Europa, tivemos a experiência na Eurocopa, especialmente, né? Afora a Hungria, que foi um caso, a Bélgica também foram casos em que se permitiu a lotação quase total do estádio, né? Mas nos outros países, tais como Itália, que passou por uma experiência, foi um dos primeiros países que sofreu com a pandemia do coronavírus. A Itália, a liberação foi de apenas 10%. A Espanha também foi um país que padeceu com o coronavírus também, a liberação. A França, a Alemanha um pouquinho mais. Isso vai depender muito, né? E aí eu entendo que a ciência e os comitês de saúde das federações devam trabalhar. Eu tenho ouvido muito o doutor Panaguro, da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. Ele é membro do comitê, ele tem tido posições de muito bom senso, né? Ele tem muita preocupação com a liberação dos estádios, mas da liberação do ingresso do torcedor nos estádios. Mas eu acho que isso é um quadro que nós vamos bem rápido, né, ter, principalmente em razão do avanço, né, da vacinação e principalmente daquele fenômeno que se espera, que é um fenômeno científico, que é a eficácia global da vacina. Ou seja, assim que nós aumentarmos os índices de vacinação, nós vamos ter uma diminuição em escala nacional da transmissibilidade da doença e vai propiciar um ambiente seguro nos estádios com todos os protocolos, né? Os estádios não, especialmente nos primeiros momentos, eles terão que cumprir todos os protocolos sanitários. Tá? Não tenho dúvida de que o exame, a exigência da vacinação, a, o próprio número de torcedores, o percentual de torcedores no estádio, né, vai ser gradual o retorno do torcedor aos estádios. Eu vejo um quadro melhor para 2022. Né? 2021, nós já estamos com as competições, né, em nível nacional, já em estágio avançado. O Campeonato Brasileiro já vai já para quase sua metade, a Copa do Brasil já chegando às quartas de final e, e a Libertadores da América, né? A Libertadores da América também já chegando a uma fase final. Então, eu espero com muito otimismo, né, que ainda nós tenhamos o torcedor no estádio neste ano, mas em número
ainda em escala reduzida, e para o ano de 2022, sim, né, com o avanço da, da vacina e da imunização, né, nós tenhamos, né, a torcida presente, porque é o lazer, né, é o lazer da sociedade brasileira. É o primeiro, o esporte número 1 do Brasil. Certo. E, consequentemente, com a volta dos torcedores, voltarão também, muito provavelmente, os problemas criminais presentes nesse ambiente. E um Eles não. deles é, perdão, um deles é o Pode. consumo de drogas nesse ambiente. Como o senhor avalia isso? E a política de enfrentamento das drogas, atualmente, pela segurança pública, na sua visão, poderia melhorar e de que maneira? Bom, este é um tema, assim, não digo polêmico, né? Mas a questão do uso de substâncias entorpecentes, de drogas, tá? Ela é um problema social. Mais do que um problema jurídico, ela é um problema social. O traficante existe porque ele tem consumidor. Se ele não tivesse consumidor, a figura do traficante não existiria. Tá? Eu acho muito importante as campanhas preventivas, tá? As campanhas preventivas, a pedagogia na área da, da prevenção é muito importante, né? Muito mais do que a repressão. Agora, a repressão ela é fundamental, né? Embora se saiba que hoje, né, a posse de drogas, né, ela não impõe, ela não se prevê normativamente a pena privativa de liberdade, né? São inserções em programas de recuperação do drogado, por isso que eu digo, né, que o aspecto pedagógico é o aspecto mais importante e o aspecto esclarecedor. E aí o juizado do torcedor, ele deve, né, através de todos os atores, não só da figura do juiz, mas do Ministério Público, Defensoria Pública, as próprias forças de segurança pública, de também fazerem essa conscientização e utilizando, né, dos meios de comunicação social para nós desestimularmos cada vez mais o uso de substâncias entorpecentes. Porque o uso de substâncias entorpecentes, ela leva, sem dúvida nenhuma, conduz à prática de outros crimes. Né? Alguém que consome drogas e entra num estádio de futebol, né, é certo que ele vai praticar, né? E essas torcidas ditas organizadas, elas se valem muito, não só das lícitas, como o álcool, né? E eu já vou adiantando que eu sou contra a venda de bebidas alcoólicas dentro do estádio de futebol, né? As minhas experiências dentro do estádio de futebol demonstram que o álcool, com a emoção e com a paixão, ele já produziu grandes desastres dentro de estádios de futebol e sem olhar para o exemplo brasileiro, basta olhar para o exemplo internacional. Tá? Mencionei os hooligans eram movidos a drogas e uísque, né? Até pela tradição inglesa. Né? Então já iam, consumiam, né? Uma substância alcoólica que ela produz efeitos no organismo humano e torna uma pessoa, né? Tem todos aqueles efeitos que nós conhecemos fisiológicos, né? A pessoa se torna perde a razão, ele se torna uma pessoa violenta, né? E a partir dali geram-se várias consequências. Então,
esse desestímulo ao consumo de, de álcool, e hoje se vê muito nos estádios, pré-pandemia, né, com a proibição da venda de bebidas alcoólicas, se via muito o consumo de bebidas alcoólicas, as pessoas consumiam, né, o torcedor consumia muita bebida alcoólica e entrava já para o estádio. Digamos que ele bebia tudo aquilo que ele ia beber dentro do estádio, ele bebia antes do estádio, né? Então, isso tem que ser desestimulado cada vez mais, né? E os fatos que acontecerem dentro do estádio ou naquele, naquele limite que a lei prevê e que tem a relação de torcedor, que tem a relação do torcedor, né, que incida o estatuto do torcedor, ele seja severamente punido e seja prontamente atendido, como vem sendo pelos juizados do torcedor presentes nos estádios. Outro delito também muito presente nos estádios, que ultimamente tem ganhado mais espaço, inclusive nas mídias sociais, é a discriminação racial contra atletas, contra árbitros, contra os próprios torcedores. Como a gente pode prevenir e eliminar esse tipo de comportamento nos estádios e também fora deles? Esta é uma grande cruzada internacional, né? E se vê que os atos também racistas dentro de estádios não se praticam, né? No Brasil, ainda os números não são consideráveis, mas há também uma questão de até então não tinham visibilidade, né? A partir de alguns exemplos, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, começaram a ter visibilidade, mas os cases, né, são quase todos eles internacionais. Nós tivemos agora, recentemente, e em plena pandemia, né, os atos supostamente racistas praticados pelo árbitro fez com que as duas equipes se retirassem, né, não quisessem permanecer na competição. Também é um grande processo educacional que a humanidade vai ter que avançar. E aí eu acho que entram em campo, né, não como torcedores, mas o papel do juizado, do torcedor, e quando eu falo papel, é o papel amplo, né, é lato sensu do juizado do torcedor, né, e aí entra o papel também punitivo. A pena também tem o caráter pedagógico, a sanção criminal tem o caráter pedagógico, né? E junto com a sanção criminal se pode se trabalhar com elementos de justiça restaurativa, que são muito importantes, né? Para trabalhar com e se evitar atos racistas futuros, né? Porque hoje eles não se manifestam mais como se manifestavam antigamente. Antigamente havia até coros dentro do estádio, né? E não quero repetir essas expressões que se ouviam, né? Eu sou jovem há mais tempo, frequentei muito estádio de futebol, né? Então entrava um determinado jogador e a torcida toda o vaiava com manifestações grosseiramente racistas, né? Manifestamente racistas, e era encarado com naturalidade. Hoje, né, todos sairiam presos em flagrante. Teríamos que ter uma estrutura policial muito grande para levar uma torcida, né, a uma delegacia para ser lavrado o auto de prisão em flagrante, porque era um coro, né? Isto vem também diminuindo bastante. Hoje, os atos racistas, né, que são praticados dentro do estádio de futebol, praticamente são isolados e com os aparatos tecnológicos. Hoje nós temos câmaras de vídeo, né, que consegue identificar um torcedor, como ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, já em mais de um episódio, né? Os clubes são obrigados a terem, até para se protegerem,
clube tem que se proteger, porque senão a sanção de natureza civil vai incidir sobre o clube, né, a entidade, afora as penalidades administrativas. Então, hoje eles são de forma isoladas, mas eles têm que ser cada vez mais desestimulados. Não se admite mais, né, a generalização do racismo, não se admite nenhum ato racista, todos nós somos iguais, né? Não é a cor da nossa pele, a nossa origem que vai nos diferenciar. Todos somos seres humanos e deveremos ser tratados de forma igual. Doutor, encaminhando o final do nosso programa de hoje, gostaria de saber, por parte do senhor, quais os projetos que o senhor idealiza para o juizado a nível estadual? Existe alguma previsão e alguma forma de interiorização? A interiorização, ela já tem uma pequena, ainda pequena normatização, mas nós já estendemos o juizado, né, para o juizado do torcedor para as comarcas de Caxias do Sul e Pelotas. Isso já está institucionalizado, né, porque temos representantes tanto de Caxias do Sul como de Pelotas disputando. Hoje temos o Juventude disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, o Caxias na série B, né? O Brasil de Pelotas também na Série B, né? E há estudos na corregedoria, esses são estudos da corregedoria, como um órgão de planejamento do Poder Judiciário, né? E para depois nós dialogarmos com os magistrados, porque em razão da promoção a desembargador do Dr. Roberto, do desembargador Roberto Carvalho Fraga, há uma vaga a ser provida, né? E isto já está em estudos, e também ampliarmos as estruturas, né, dos juizados, né, principalmente no que diz respeito ao atendimento nos estádios, né, uma estrutura de pessoal, e agora nós vamos ganhar muito, né, o Poder Judiciário vem a partir de uma decisão do presidente do tribunal de digitalizar e tornar todo o processo eletrônico. Isso também vai dar celeridade, imprimir celeridade aos processos no âmbito dos juizados, do juizado do torcedor. E vem aí também os grandes eventos, aqueles grandes eventos que são previstos em resolução do Conselho da Magistratura, eles devem ser retomados, né? E o juizado do torcedor ele não atende só o futebol, ele tem os grandes eventos também e tem um calendário de grandes eventos que atrai a competência do juizado. E ali também, né, se praticam atos que há incidência das regras estatutárias. Eu acredito que com o retorno do torcedor, né, esses estudos no âmbito da corregedoria, do âmbito da administração do Poder Judiciário, deverão ser otimizados e concluídos, né, para que nós tenhamos juizados do torcedor. Né. Ele já é bem estruturado, mas o objetivo da coordenação é dar estrutura para que os nossos jogadores, tais quais o Dr. Xavier, possam jogar bem dentro dos estádios e grandes eventos. Doutor, o recado final do espectador, então. Olha, o recado como coordenador dos juizados do torcedor e grandes eventos é um recado, né, de que agora, no retorno aos estádios, possamos voltar, né,
não deixando de torcer para o seu clube do coração, mas quem sabe, né, nesta mudança de paradigmas causado, né, lamentavelmente, tivemos perdas irreparáveis, né, já aí bem mais de meio milhão de brasileiros, nós tenhamos, e se vê que a cada partida tem 1 minuto de silêncio, né, em homenagem à memória dessas pessoas que sucumbiram em razão desse vírus, né, que veio causar grandes males à sociedade, né, que o torcedor também ele volte com um espírito alegre, com um espírito de torcedor e que deixe, né, a violência, né, que possamos viver numa sociedade mais pacífica, mais humana e que o torcedor vá ao estádio como um ambiente de lazer, sem deixar de torcer para o seu time, evidentemente, mas num ambiente de lazer e de paz. Doutor, agradeço imensamente sua presença, todos os relatos, as informações que o senhor trouxe para nós hoje, e certamente foi uma experiência de grande aprendizado para nossos seguidores. Eu que agradeço, né? Estou sempre à disposição, né? Como membro do juizado do torcedor, né? Estarei sempre presente ao lado do Dr. Xavier e dos demais magistrados que integram e integrarão o juizado do torcedor, assim como todos os atores, né? Dessa cena, desse segmento do judiciário. Chegamos então ao final de mais um bate-papo do torcedor. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.